no capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Eu convido os irmãos e as irmãs, mesmo assentados, a lerem comigo em voz audível, soltando bem a sua voz. Enquanto você procura o texto, querido amado visitante, receba o nosso abraço, e amada igreja, não deixe que o visitante saia sem ser abraçado por você no final do culto. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, João 6, 44, leiamos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Salvação, graça exclusiva de Deus. Talvez você esteja a pensar, mas nós já ouvimos tanto sobre a salvação pela graça. Mas para mim, todas as vezes que leio, todas as vezes que medito na salvação pela graça, algo renova a minha vontade de adorar o Senhor, de servir ao Senhor e ser mais santo na sua presença. Pode perceber, quanto maior for a ação de alguém em seu favor, sendo você incapaz de retribuir, mais gratidão você tem por aquela pessoa. O texto que nós temos, que está para a nossa meditação, ele está inserido no capítulo 6 de João. E o capítulo 6 de João começa com a multiplicação dos pães e peixes, capítulo 6, 1 a 15. E ali acontece algo assim sobrenatural, mas muito interessante, porque há uma alimentação física com ensinamentos espirituais, e que já começou a causar um equívoco naqueles que estavam ali. E este milagre se deu na multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes nesta multiplicação. O equívoco está em que aqueles que foram alimentados ali desejaram tornar Jesus o rei. Se você ver aqui o versículo 13, assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e de cevada que sobraram, que havia comido. Vendo, pois, versículo 14, vendo Jesus, pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o equívoco aqui foi ver Jesus como um líder nacional que resolva os problemas materiais, físicos das pessoas. E isso estava também na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, quando aqueles que estavam adorando ao Senhor, hosana ao que vem em nome de Davi, se assustaram porque pensaram que ele iria caminhar para o trono, e ele se retira, ele não assume o governo físico, material, e isso vai causando frustrações. Tanto é que são os mesmos que gritaram hosana ao que vem em nome de Jesus, que estavam juntos com as autoridades gritando depois, crucifica-o, crucifica-o. E dentro desse aspecto, acontece nesse ínterim, acontece um outro milagre, pois Jesus está determinando que não só os discípulos saiam, que vão para outro lugar, como ele também despede as multidões. Despedir aqui não era assim, cumprimentar um por um, não, era insistir que eles saíssem e fossem, dada a questão do horário e dada a questão também dos acontecimentos. Então Jesus vai para a oração e os discípulos pegam um barquinho e rumam a Cafarnaum. Acontece uma grande tempestade e eles remavam, mas o barco não saía do lugar, pelo contrário, retornava, e eles conseguiam e retornavam, e ali estavam assustados, com muito medo, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Eles pensam que era um fantasma, Jesus se identifica,
e acalma a tempestade. Foi nesse texto, foi nesse episódio que Pedro, se és tu, Senhor, manda-me que ande, vai até o Senhor, e o Senhor mandou, ele começou a andar sobre as águas também. Depois, com medo das ondas, começou a afundar, e o Senhor o socorreu. Em Cafarnaum, diz o versículo 22, no dia seguinte, a multidão chegou em determinado local, antes do Cafarnaum, e onde tinha havido a multiplicação dos pães. Não vendo ali quem estava, Jesus e os discípulos, eles saíram atrás, conseguiram chegar, e chegando perto de Jesus, Jesus os recebeu com uma palavra um pouco estranha. Olha só o que diz o versículo 26. O versículo 25 diz: e tendo-o encontrado, quando a multidão foi até Jesus, no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus responde o seguinte, presta atenção. Ele diz, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. E Jesus aproveita essa relação da transformação dos pães, a relação dessa palavra deles terem ido atrás dos pães, e ele diz: olha, vocês estão equivocados, estão querendo coisas materiais, e eu tenho para oferecer coisas espirituais. E ele diz: eu sou o pão da vida. E há um discurso, uma discussão ali, porque eles falam: não, na verdade, nossos pais comeram o pão que Moisés deu. E ele diz: não, mas Moisés deu um pão, mas o verdadeiro pão foi o Pai que deu, e eu sou o verdadeiro pão que desci do céu. E isto causa neles uma certa revolta. E eles vão falando com Jesus, como que não aceitando Jesus dizer, e para ele estava desmerecendo a vida ou o ministério de Moisés. No versículo 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele estava falando dele, versículo 33. E eles então pedem: dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E tem uma relação em que eles estão próximos de Jesus e não compreendem quem é Jesus. Eu queria só fazer aqui uma pequena aplicação, porque isso tem acontecido também muito hoje no meio da igreja. As pessoas têm ido a Deus e a Jesus muito mais por aquilo que elas podem receber materialmente. Elas não querem muita intimidade, respeito, obediência, submissão ao Senhor. Não querem um relacionamento com Jesus. Elas querem muito mais aquilo que têm recebido como a provisão, como o milagre de você acordar todos os dias. Infelizmente. E as pessoas têm gostado e buscado coisas espalhafatosas. Como, por exemplo, é muito comum você ouvir o seguinte: hoje eu estava na igreja e aí filma lá muita gente pulando, rodando, e diz assim: Deus desceu nesse lugar. Enquanto que o Senhor Jesus, ele fala para os seus discípulos: querem conhecer o Pai? Conheçam a mim. Eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai que me enviou. E depois o apóstolo Paulo, e eu não me canso de citar isso, registra na carta, na segunda carta escrita aos Coríntios, ele registra no capítulo 4, no versículo 6, ele registra que Cristo é a revelação da glória de Deus. Ele diz assim: Deus revelou a sua glória na face de Cristo. Por que razão? Porque todos que depararam com a glória de Deus, todos esses foram lançados no chão, todos eles perderam a fala, eles ficaram assustados. Por só olhar o que aconteceu no Monte Sinai, é só olhar quando aconteceu com Moisés, é só olhar o que aconteceu com Isaías, com Ezequiel.
Todos ficaram atônitos. E agora, então, para que a glória de Deus esteja no meio e sendo revelada a nós, homens pecadores, foi necessário que Jesus nascesse, Cristo viesse, o próprio Deus viesse, agora tivesse um corpo humano, uma natureza humana, e esta natureza humana é o filtro que não nos joga por terra ao contemplar a face e a glória de Deus que está em Jesus. Então, segundo o que está escrito, se você quer conhecer e quer ver a glória de Deus, eu creio que você queira, conheça Jesus, estude Jesus, viva Jesus, busque a Jesus, obedeça a Jesus, tenha intimidade com Jesus, se relacione com Jesus. Mas esses homens estavam próximos de Jesus, mas eles não tinham visto isso, não conseguiram entender estas afirmações. E no versículo 41 vai dizer que eles murmuravam, porque Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu. E nós saltamos aqui o versículo que nós estamos relatando para meditar daqui a pouquinho, e vamos então para uma fala de Jesus que causou escândalo na multidão dos discípulos. Está no versículo 53 em diante, quando ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E quando ele fala dessa forma, eles interpretaram na literalidade. Pensaram que Jesus estava falando que tinham que comer a carne dele e beber o seu sangue. Mas Jesus explica isso no versículo 53, dizendo que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. O que ele estava dizendo é o seguinte: não é a minha carne literal, não é o meu sangue literal, mas é a minha crucificação, é o meu ato na cruz, é o meu ministério na cruz de redenção, para redimir, para remir, para purificar, para perdoar o pecado de todo aquele que crê em mim. E diante disto, as pessoas começaram a abandonar Jesus, porque não aguentaram um sermão doutrinário. Enquanto Jesus estava oferecendo pão multiplicado, enquanto Jesus estava oferecendo curas, enquanto Jesus estava oferecendo libertação de espíritos imundos, todos estavam ao redor de Jesus. Enquanto Jesus estava cuidando do material, do físico, do financeiro, todos estavam ali. Mas quando ele começou a falar sobre as coisas celestiais, as coisas que realmente têm importância para a nossa vida, as pessoas abandonaram o Senhor Jesus. E no final do texto aqui, quando você vai para o 66 em diante, as pessoas estavam abandonando Jesus, e ele pergunta agora não mais para os seus discípulos, mas para os seus apóstolos, ou seja, resumindo agora nos 12, e diz: vocês também querem ir embora? Na verdade, essa pergunta não é uma pergunta assim: querem ir embora? Vão. Não é simplesmente isso. Vocês não querem ir embora, né? É mais ou menos assim a pergunta. E quando Jesus faz essa pergunta, Pedro responde dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esta confissão revela que os apóstolos creram em Jesus como Deus, como o enviado e como a única solução para a salvação. Diante disso, voltemos agora então ao nosso versículo 44, para extrairmos daqui algumas lições que você já sabe, mas eu quero trazer à sua mente, eu quero relembrar com você, eu quero que você traga isso de maneira muito vívida no seu coração. Eu quero que você traga isso e que o Espírito Santo aplique de tal maneira que a partir de hoje você seja diferente, você saia diferente, você seja modificado diante de tão maravilhoso ato de Deus em nosso favor. Eu convido vocês a lerem, eu ouvirei. Leiam novamente o versículo 44, João 6, 44, soltando bem a sua voz. Vamos ler? Ninguém
Diante dessa afirmação do Senhor Jesus, eu tenho aqui algumas lições para tirar dentro dessa afirmação. A primeira é: a salvação é um ato exclusivo e soberano de Deus. Nós já ouvimos isso tantas vezes que parece algo normal. E isso já não mexe mais com a gente. É verdade? Fala a verdade. Ouvir isso é como se fosse comer o seu arroz e feijão, que você come sem perceber, até que comeu. Mas quando ele falta, você sabe o quão importante ele é. O Senhor Jesus disse a seguinte expressão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que ele está dizendo aqui é que o ato do pecado, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ali no jardim do Éden, rompeu-se a comunhão do homem com Deus, e não rompeu no sentido de o homem arrependido querendo voltar e Deus não deixando porque havia desobedecido. Rompeu-se porque o homem não mais queria o relacionamento com Deus. O homem até queria o relacionamento com Deus dentro daquilo que Deus pudesse ou podia oferecer-lhe diariamente. Eu tenho falado com vocês qual foi o lugar que Adão e Eva se esconderam de Deus: no jardim de Deus. Porque eles não queriam Deus, eles queriam o jardim de Deus. Porque o coração deles se tornou agora morto. O homem está morto a partir do momento que Adão e Eva pecaram. Todas as suas ações foram contrárias à vontade de Deus. E a inversão de tudo aquilo que Deus propôs estava impregnado no coração do homem, e essa natureza da morte, das trevas, passou a dominar o coração do homem. Tanto é que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, porque senão ele não saía. Ele continuaria como aquele crente que vai atrás das bênçãos de Deus, enquanto Deus está lhe dando aquelas bênçãos. Ele continuaria como alguém que aproxima-se de Deus enquanto Deus está atendendo a sua oração. E este rompimento, ele gera algo que nós precisamos entender, que Paulo fala isso depois aos romanos, à igreja de Roma, no capítulo 6, do versículo 23. Ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E ele estava dizendo de morte ali, não era somente a morte física, biológica. Ele estava dizendo que a morte física e biológica era simplesmente o símbolo ou o tipo da morte espiritual, da condenação eterna, da separação, lançar no lago que arde com fogo e enxofre, para sofrer eternamente, contrário à doutrina da aniquilação da alma. Não vai aniquilar, vai sofrer eternamente. Esta era a posição do homem. Toda a vontade natural do homem pendia para o pecado. Toda vontade natural do homem era desobedecer ao Senhor, era satisfazer os seus caprichos. Todo desejo do homem era ir contrário a Deus. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, dizendo que éramos por natureza filhos da ira, ele está dizendo que Satanás, então, ao apontar uma possibilidade de pecado, nós íamos para esse pecado com prazer. Nós queríamos pecar, nós desejávamos pecar, nós almejávamos pecar. E uma vez morto, tudo aquilo que ele vai querer vai ser relacionado a este mundo, a ele próprio, e tudo que diz contrário à vontade de Deus. Olha a loucura que nós vivemos hoje no Brasil, um país chamado cristão.
Olha a loucura em que defende-se um animal e buscam a aprovação da legalidade para matar um bebê no ventre. Olha a loucura que é isto. Se você quebrar ou agredir um animal, e não deve fazer isso de forma alguma, mas você quase apanha das pessoas que estão próximas e ainda pode ser denunciado, mas você está vendo uma busca constante da legalização do aborto. Isso é loucura. Isso é loucura. Se você que me disse isso foi um advogado, e não é dos nossos aqui, já há muito tempo, lá de Minas, ele disse: se você matar um homem, uma pessoa, e for um crime primário, e você fugir do flagrante, você não fica preso, você responde em liberdade. Mas se você der um tiro no cachorro, você não fica em liberdade. É a loucura deste mundo. E é isto que é o coração sem Jesus. Alguém que está morto não quererá voltar para Deus. Então é necessário que Deus atue. E aqui Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem tomou a iniciativa para você estar na presença de Deus foi o próprio Deus. E isso é muito bonito, isso é belo, isso é lindo, isso é tão lindo que deveria mover o nosso coração de alegria e de contentamento, porque nós não tínhamos nada para oferecer a não ser a revolta e a rebeldia contra Deus. Mas o final do versículo 23 de Romanos 6, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, enquanto o pecado é um salário, ou seja, você merece a morte, você merece a condenação, a vida eterna é um dom, ela não é algo meritório, você não fez algo para se converter, o Espírito Santo atuou no seu coração, é Ele que atua, é Ele que dá vida, é Ele que faz renascer, é Ele que recria, é Ele que faz você uma nova criatura. Amém. Jesus disse para Nicodemos: quer ser salvo? Tem que nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. E ele diz: o vento sopra onde quer. Assim é o Espírito de Deus, é Ele que atua dando vida, é Deus que nos faz ir até Jesus, é Ele que move o nosso coração, é Ele que pegou o seu próprio inimigo, um inimigo rebelde, um inimigo que não tem nenhum prazer nele, um inimigo que não tem nenhuma gratidão nele, que vive revoltado contra o seu autor, contra o seu criador. É Ele que pegou esse seu inimigo e o transformou, e deu uma nova natureza, deu um novo coração, deu uma nova vida. Isto é espetacular, isto é maravilhoso, isto renova o meu coração, isso deve mover a nossa vida, isso deve fazer de nós uma nova criatura que ame a Deus, muito mais do que as bênçãos de Deus. Nós cantamos de manhã aqui hoje: porque a tua graça é melhor do que a vida. Sabe o que significa isso? Você acabou de cantar de manhã que não importa que você morra, mas que morra fiel a Jesus, porque a graça dele é melhor do que a própria vida. Davi disse isso, e nós cantamos isso hoje de manhã. Amados irmãos, quando você tem essa salvação como um ato exclusivo de Deus, Deus olhando para você e lhe salvando, isso é maravilhoso. É muito melhor do que uma cura de câncer, é muito melhor do que uma bênção de um emprego de alto salário, é muito superior a qualquer possibilidade de sucesso na vida. O sucesso passa. Quantos aqui já ouviram falar, e possivelmente até os mais novos, dos Beatles? Fizeram tanto sucesso que ficaram gravados na história, mas já passaram, já morreram, já estão prontos para assumir o dia do juízo final. Como será, não sei, mas são pessoas que já passaram.
A sua juventude, alguns já passaram, outros estão passando, outros estão começando, mas passará para todo mundo. O Senhor olhou para você com misericórdia e graça, e não achou nada em você a não ser o seu grande amor, de falar: você é meu, vem cá, receba uma natureza nova, receba um novo coração. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem age. Ninguém é salvo porque decidiu ser salvo. Todos somos salvos porque Deus decidiu nos salvar. Quem está dizendo isso? É o pastor? Não, é Jesus. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for dado. Mas acontece também que não é um ato simplesmente de Deus em que Ele força algo que você não queira. Enquanto a salvação é um ato exclusivo e soberano de Deus, a salvação é um ato que faz o salvo ir a Jesus, querer Jesus, porque Deus dá vida ao coração. E a partir do momento que o Espírito Santo deu vida ao seu coração, você acorda. Você acorda e você olha e vê para onde você está caminhando, para a desgraça que você está indo. E você vê como Pedro disse: só em Jesus a solução. E aí você vai para Jesus e fala: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. E você faz isso porque Deus colocou isso no seu coração. Ele mudou a sua vida, mudou a sua natureza, e você passou a amar a Jesus. Antes você odiava a Deus, agora você ama a Deus. Porque há algo novo colocado por Ele. Mas a característica de que tem algo novo em você é que você ama o Senhor Jesus. Não tem a ver com aquilo que Jesus vai me dar no dia a dia. E isso é tão espetacular, é tão maravilhoso, que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, Ele faz uma oração que é algo maravilhoso, porque anula qualquer mérito do saber. Capítulo 11, versículos 25 a 27. Olha o que Jesus disse, Mateus 11, 25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus, e ele ora ao Pai da seguinte forma: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se fosse assim, todos os filósofos seriam convertidos, mas não são. Se fosse assim, o analfabeto não conseguiria entender, mas ele entende. Ele se torna mais sábio do que o rei, ele se torna mais sábio do que o presidente da república, ele se torna mais sábio do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque tem nele algo, e ele passa a amar Jesus, ele quer se refugiar em Jesus, e não tem nada melhor do que você, em meio à crise, simplesmente amar Jesus. Não tem nada melhor do que você inclinar a sua cabeça no peito do Senhor, e agir como aquele filho recém-nascido, que não importa se tem Covid, não importa se tem guerra, não importa se tem crise, ele está dizendo: eu quero a minha comida agora, porque ele sabe que o Pai o dará. É assim que nós temos que agir com Deus e amar a Deus de tal maneira que, independentemente do que esteja acontecendo, nos deitamos nos braços do nosso Deus com amor, com contentamento, com alegria. É muito triste quando nós achamos 1h30, um tempo demais de culto, e passamos 2 horas, 3 horas em frente a outras coisas. Ontem, essa noite, a noite que passou, teve shows ali no estádio. Mesmo chovendo, muitos ficaram lá até, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Qual a atração? O que levou? O que conduziu? A natureza. Eles pendiam para aquilo.
A nossa natureza transformada, dada por Deus, nos penderá para Jesus. Amaremos nos reunir em torno das Sagradas Escrituras. Amaremos estar falando com o nosso Pai. Amaremos estar em comunhão com o nosso irmão, que pensa o mesmo que nós pensamos, que Deus é o Senhor. Ah, meus amados irmãos, nós vamos sim, e ele diz aqui claramente, ninguém virá a mim, ou seja, irão a ele todos aqueles que o Pai der. Então nós temos que ir a ele. É impossível dizer assim, Jesus, Deus me salvou, mas eu não quero ir a Jesus. Deus me salvou, mas eu não gosto muito das reuniões da igreja. Deus me salvou, eu prefiro ficar em casa vendo novela no meio de semana. Deus me salvou, eu prefiro estar numa festinha no domingo. Deus me salvou, e ao invés de estar na escola dominical, eu vou para a praia. Deus me salvou, mas eu quero ir para o show. Deus me salvou, mas eu não sinto prazer com os irmãos. Deus me salvou, mas o culto demorou demais. Essas características são características de alguém que não tem o coração transformado, porque aquele que tem irá a Jesus. Não só irá, mas terá prazer em Jesus. Em terceiro lugar, a salvação, essa salvação que é exclusiva de Deus e que me move até o Senhor, ela também é confortadora para a eternidade. Porque Jesus disse, não só que o Pai dá, que nós vamos a Ele, mas Ele garante, eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, eu sei que a morte é algo triste. E é para ser mesmo, porque ela é consequência do pecado. No entanto, para nós que somos cristãos, morrer é selar o nosso destino com Cristo. Quando nós morremos, a nossa alma vai para a presença de Deus e já goza as bênçãos da salvação. Mas não é só isso, é que haverá ressurreição. Nós seremos ressuscitados. E seremos ressuscitados não de forma como estamos agora, num corpo que é corruptível, que envelhece, que cria rugas, que os cabelos ficam embranquecidos, a força acaba. Não. Num corpo glorificado, num corpo incorruptível, para irmos juntos para um lugar, para uma terra preparada, que pode ser essa, sim, renovada, porque passará por uma purificação. Então, não só o nosso corpo será purificado, corpo mortal será purificado, porque a carne não mais entrando será glorificado, mas a terra será também preparada, será uma nova terra, e ali toda a maldição lançada no jardim do Éden, ela não estará, será uma terra sem maldição. Nova terra, novo céu. Nós iremos para este lugar na garantia, por isso nós cantamos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Por isso nós adoramos o Senhor, porque quem prometeu é o Senhor Jesus. E aquilo que Ele prometeu, sim, Ele dará. Tem muitas profecias que são coisas de homem dizendo, tem isso para a sua vida, tem isso para aquilo para a sua vida, isso eu não posso garantir, mas isso aqui eu posso garantir, porque Jesus disse, está aqui a palavra dEle, e se Ele falou, acontecerá. Será um momento muito especial, será um momento muito gostoso, será um momento espetacular, maravilhoso, para aqueles que estão em Jesus. Mas aquele que não se decidiu por Jesus ainda, não será um terrível dia, porque esses que morrem sem Jesus, da mesma forma, a alma vai para Deus, mas debaixo da sua ira, e já sofre lá a condenação eterna, e depois de ressuscitado, eles são lançados para o sofrimento eterno com corpo e alma. Por isso, amados irmãos, a origem da salvação e sua eficácia são suficientes para nos aproximar com amor, intimidade, contentamento e fervor espiritual. Pensar num Deus autoexistente, autossuficiente, causa não causada, santo,
perfeito, e olhar para mim, ou para nós, e ver quem somos, e ainda assim saber que esse Deus enviou seu único Filho para morrer por nós na cruz, é suficiente para nos encher o coração de uma emoção verdadeira, real, um fervor espiritual, de rompimento mesmo com o mundo, rompimento mesmo com o passado. Olhar para aquilo que Deus fez por nós é suficiente para nos dar uma nova motivação de vida. A segurança plena em Jesus de nossa salvação eterna deve nos fazer tomar a decisão aqui e agora de rever a nossa vida com Deus. Talvez eu tenha sido um religioso. Talvez eu tenha sido alguém que vou numa igreja, vou lá, até de vez em quando leio a Bíblia, de vez em quando oro, mas ainda não tomei uma decisão, e o Senhor quer que nós tomemos a decisão aqui e agora, de crer nele. E quem sabe Deus está chamando você para um fervor espiritual. Meus irmãos, você não sabe o quanto eu tenho orado por isso, por nós, para que o mover do Espírito Santo esteja sobre nós de tal maneira que o Senhor seja a alegria da nossa vida, que haja fervor, que haja contentamento, que haja amor por Deus, que haja transbordar de anseio por chegar o momento de reunir com os meus irmãos, seja na escola dominical, seja no culto da noite, seja num trabalho em casa, seja na evangelização, seja no estudo bíblico doutrinário, seja na reunião de oração, não importa, mas estar com o meu irmão diante do meu Senhor, isso deve ser algo que deve ser renovado em nossa vida. Eu quero lhe conclamar hoje. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei qual é a sua decisão, eu não sei como você tem vivido, eu não sei quais são as suas prioridades, mas pense nisso. Você e eu somos pecadores, merecedores do inferno. Deus amou-nos de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos buscar, sim, vida santa, vida na presença do Senhor. Faça hoje e de hoje o momento do seu renovo com Deus. Toma a decisão agora. Entregue-se totalmente, sem reservas. Mas tem uma coisinha que eu gosto de fazer. Não, se aquilo não satisfaz o Senhor, se aquilo não agrada o Senhor, rompa com isso aqui e agora. Que seu coração não tenha nenhuma reserva, que tudo seja de Deus e para Deus. Experimente uma nova vida com fervor espiritual e com deleite no Senhor. Que o nosso Deus seja suficiente para a sua vida e para a minha vida. Eu não sei se daria para cantar um cântico, aquele cântico diante do trono de Deus no céu, mas se não der, pelo menos a letra projetada, por favor. Se der, a gente canta aqui. Quem pode nos ajudar aqui? Eu não falei com o pessoal do louvor, então não sei se eles podem fazer, mas se tiver, eu convido para que venham aqui. Eu quero que você medite, porque isso tem tudo a ver com o que nós acabamos de pregar.